Qual é a sua deficiência? Ela é física, ela é financeira, ela é relacional, ela é emocional. Qual é a sua deficiência? Qual é a sua limitação? E o que é que você pode fazer para mudar, para sair dessa limitação e aprender a chegar à realização em todas as áreas da sua vida? Muito boa noite, minha gente! Fale comando, com amado! Tudo bom? Oi, Meire, Valtinho, Eriquinha, meu amor, Karine, que bom vocês por aqui. Deixa eu só fixar o que o Lauro colocou aqui pra mim. Ai, meu amor, será que eu vou perder isso? Aqui, fixar. Aqui, ó, hoje a gente vai falar sobre limitação, mas a gente não vai focar nela, certo? Porque eu recebi uma pergunta muito direcionada à limitação física, à deficiência física. A gente vai substituir essa palavra porque tudo é um comando, já vou falar sobre isso. E eu quero, minha gente, a partir dessa pergunta muito específica, expandir para que a gente possa olhar para todas as áreas da nossa vida. Fechado? Por enquanto, deixa eu dar oi. Oi, Pedro. Oi, Sérgio. Tudo certo com vocês? Conceição. Muito boa noite. Que delícia vocês aqui nessa sexta-feira, para que a gente possa olhar para uma possível limitação. Oi, Júnior. Boa noite, Fê. Que delícia. Para que a gente possa olhar para uma possível deficiência. Será que é só a deficiência física? Será que a gente tem realmente uma única área da nossa vida que precisa ser olhada? Será que não são mais áreas? Ou será que realmente é uma área só e a gente pode olhar de uma outra maneira a partir dessa sexta-feira? Então, a minha proposta sempre com vocês, minha gente, é trazer consciência, é dizer para vocês que sim, é possível a gente reprogramar todo e qualquer tipo de crença. Essa é a minha paixão, é para isso que eu vivo, em qualquer área da nossa vida. É um processo e não precisa ser um processo complexo. É possível você identificar essas crenças, por mais enraizada que sejam, crenças limitantes que te distancia, por exemplo, de um sonho, de uma meta, e fazer com que você saia da limitação e aprenda a chegar à realização em todas as áreas da sua vida, certo? Enquanto vocês vão chegando, vou pedir para que, por favor, para quem tiver dúvidas, perguntas durante essa nossa troca de sexta-feira, para que vocês coloquem aqui para mim, ó, por favor, nessa interrogação, assim eu consigo me organizar melhor para responder todos vocês. Vocês que já me conhecem sabem que eu entrego o conteúdo, um passo a passo para que você coloque em prática, então eu foco completamente aqui na entrega, tá? Em alguns momentos eu vou fazer algumas perguntas para vocês, então, por favor, primeiro papel e caneta aí na sua mão, para você que está ao vivo aqui comigo, a troca energética é mais intensa, né? Não que no gravado não seja, mas eu posso fazer perguntas e responder para vocês aqui ao vivo. Água também para hidratação, fechado? Para que a gente possa começar. Oi, Marcela, boa noite. Então, vamos lá, ó. Eu recebi a seguinte pergunta, minha gente. A pergunta muito específica, como eu disse para vocês. E eu vou trazer dessa pergunta específica, porque eu tenho a honra, eu tenho a oportunidade de, em todas as mentorias em grupo ou até atendimento individual, ter pessoas com algum tipo de limitação física ou desafio físico, né? Então, quando eu recebi essa pergunta, eu imediatamente olhei para de forma específica, mas numa busca também de expandir essa resposta, porque sim, a gente, como eu disse, tem desafios em todas as áreas da nossa vida, em algumas fases dela, né? E se a gente for cavando, a gente vai perceber que tem crenças aí. Então a pergunta que eu recebi foi: e quando uma pessoa tem deficiência física, como é que ela deve se comportar diante da sociedade e diante da vida? Vou responder essa pergunta, mas eu quero antes fazer uma pergunta para você que está aqui comigo. Hashtag bora evoluir, né, Celinha? Boa noite, Ana. Qual é a deficiência ou a limitação ou o desafio? Vamos substituir já nesse início de live. Qual é o desafio? Em qual área é na sua vida, né? Qual é o desafio e em qual área é? Você quer compartilhar aqui comigo? Porque aí eu posso também, se você me trouxer essa possibilidade, claro, se não quiser se expor não tem problema, mas para que eu possa dar exemplos, quem sabe, nessa live a partir desse desafio na sua vida. Tem desafio aí? Tem limitação aí financeiro?
Tem desafio, tem deficiência ou limitação no relacionamento? Pode ser um relacionamento íntimo, pode ser um relacionamento profissional, pode ser relacionamento com os filhos. Qual é essa limitação? Tem limitação, tem desafio, por exemplo, na sua saúde emocional, na saúde física também? Conta aqui pra mim. Qual é a sua limitação? Ou em qual área? Se você não quiser contar qual é a limitação, qual área? É a área financeira? É a área de relacionamento? Em que tipo de relacionamento? É saúde emocional? Qual é a sua limitação? A Marileide disse financeiro. Marileide, ó, tô terminando de produzir quase que um workshop para poder levar para vocês gratuitamente pelo YouTube, né, senhor Lauro? Eriquinha, financeiro. Jorge, boa noite. Quero saber de vocês que estão chegando agora. Escreve aqui para mim qual é a área de limitação na sua vida, nesse momento da sua vida, nesse dia 6 de novembro de 2020. Conta aqui pra mim. Enquanto isso, vamos lá, vamos entender um pouquinho essa palavra a partir dessa pergunta que me chegou, né? Celinha, financeiro. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Pérex, relacionamento, namoro. Karine, emocional. Ok, muito obrigada, minha gente, pela contribuição. Grazi, financeiro. Financeiro, sempre que eu faço pesquisas lá no Telegram, no meu canal do Telegram, financeiro é o primeiro, né? Nós não fomos ensinados que a prosperidade financeira é algo possível e normal pra gente, né? Mesmo diante de possíveis limitações e desafios na nossa infância, tudo tem uma forma de ser interpretada e de ser mostrada para uma criança, inclusive a falta desse financeiro. A gente não foi ensinado muitas vezes que essa troca de magnetismo que o dinheiro nos proporciona, então eu entrego aquilo que eu tenho de melhor, eu entrego um serviço, um produto, a minha atenção, seja lá como for, né? Que isso é possível e é exponencial e é como na natureza, que tudo é multiplicado. Mas eu já vou falar disso de forma mais específica com vocês na nossa aula, que eu tô terminando de deixar ajustada para o YouTube para que eu possa levar para vocês crenças, reprogramação de crença financeira. Fechado? Boa noite, Ivan. Então vamos lá. Quando a gente fala de deficiência, essa palavra, a gente pode entender, né, a substituição, a interpretação como, de certa forma, uma insuficiência, né? Uma falta, uma limitação. E aí eu, como disse, posso expandir essa deficiência para todas as áreas da minha vida. E eu quero contar para vocês qual é a minha grande limitação nesse momento da minha vida. Então vocês compartilharam aqui comigo, né? A Xeninha falou que já está na solução do financeiro, né, Xeninha? Muito bem. E eu vou dizer para vocês qual é a minha limitação nesse momento. Camila, preciso agradecer muito por tantas coisas que melhoraram na minha vida, inclusive financeira, depois de ter acesso a esse conteúdo. Ei, Angelinha! Angelinha louquinha por dinheiro, né? Não? Muito bem, gratidão pelo retorno, pelo feedback. Fico muito feliz que os conteúdos têm contribuído com tanta gente. Diante disso, oi, Rê, boa noite. Vou dizer qual é a minha limitação para vocês nesse momento. É essa expansão desse método descrençar. Muitas vezes esse crescimento em todos os países, essa é a minha grande meta, meu grande sonho junto do Lauro, né? Não tem a velocidade que eu gostaria, né? Por isso, então, ó, aviãozinho, se fizer sentido para você me ajudar a contribuir comigo nesse sentido, né? Vamos expandir. É claro que eu mando para uma pessoa, eu envio, tem pessoas da minha família que nem sabem o que eu faço, né? E eu não fico pedindo nada, não fico falando nada. É lógico que as pessoas, elas são conectadas no momento em que for para ser conectado, né? Mas um grande desafio que eu tenho na minha vida hoje é essa expansão do método descrençar na velocidade que eu gostaria. Eu gostaria de estar já em todos os países. Levar para o método descrençar para muitas pessoas, para milhares e milhares e milhares de pessoas. Essa é a minha grande meta. É isso que me faz acordar e dormir todos os dias. É isso que me faz estar numa live para contribuir. É isso que me faz montar uma aula. É isso que me faz, né, ter conexões, fazer conexões com as minhas experiências, com uma pergunta que vocês me trazem, né? Porque eu vivo apaixonadamente para levar a consciência para as pessoas, para que elas compreendam que não existe condenação. Por mais que hoje exista uma limitação financeira no relacionamento, na saúde física e emocional, a gente pode sim olhar
para a realização. A gente pode sim se movimentar em direção de uma realização. E isso é um processo, e é isso que eu trago todas as vezes que eu estou diante de você numa aula gravada, numa aula ao vivo. Então essa é a minha limitação. Vamos então, porque temos muito trabalho para hoje, certo? E por que será? Eu fiz aqui umas anotações para colocar com vocês essas pecinhas, né? Essas pecinhas dessa reprogramação de sair de uma limitação e chegar à realização diante dessa pergunta que eu recebi, né? E diante das perguntas que vocês me fazem. Muito bem, por que será que uma limitação acontece na nossa vida, né? Eu já falei disso e ao vivo, inclusive, mas eu quero trazer isso para vocês, né? Não é um castigo. Não é, como eu acabei de dizer, uma condenação, né? Uma limitação, um desafio acontece na nossa vida para que a gente possa sim, a partir de um desejo, ou seja, o oposto, a polaridade oposta desse desafio, dessa limitação, dessa deficiência. Vou usar essa palavra em alguns momentos nessa live para que eu possa juntar essas pecinhas da pergunta que eu recebi, para que a gente possa se movimentar. O meu grande desejo é levar esse método para milhares de pessoas, para todos os países. Eu quero mostrar para as pessoas que não é difícil a gente aprender a reprogramar uma crença, que a condenação pode estar muito mais, né, na nossa programação, e ela está, e por isso os resultados são de condenação. Mas até que você entenda que existe um passo a passo, como o método Descrençar tem como objetivo, para que você saia da limitação, para que você reprograme essas crenças, certo? Então, minha gente, é importantíssimo que vocês comecem a compreender que mesmo diante desse desafio financeiro, falta de namorado ou namorada, falta de saúde física e emocional, claro que depende, quando eu falo de saúde física, tem algumas questões muito delicadas em relação a isso, né? Tem pessoas que nascem com um certo desafio físico, né? Só que isso também não é uma condenação. E eu já vou responder essa pessoa que me perguntou sobre isso, né? Porque eu posso focar, como eu disse, eu acompanho descrençantes que têm isso como desafio e que têm sucesso em várias outras áreas, que têm como foco, que querem, por exemplo, galgar ainda mais dentro de uma pirâmide de Maslow, por exemplo, né? Cada vez mais a evolução, cada vez mais o crescimento. Não é um desafio físico se um coração está batendo, se tem ar entrando e saindo dos pulmões, como eu sempre falo, né? Se tem um desejo ardente, não é um desafio físico que vai parar essa pessoa, que precisa parar essa pessoa, só se ela tiver uma programação de uma condenação, e é por isso que eu tô aqui. Certo? Então, o desafio é para que você se movimente, é isso que a gente está fazendo aqui todas as quintas ou sextas-feiras, como essa semana, e na segunda-feira lá no YouTube. Então, vamos para os passos? Anotem aí, por favor. Olá, Faria, tudo bem? A Tânia Marciade, acho que é isso, me perdoe se eu não falei corretamente, Marciade. Então, vamos lá. Passos para que você, então, comece esse processo de sair da limitação para chegar à realização pela reprogramação mental e de crenças. Primeiro passo, anote aí. Você precisa ter clareza de qual é essa deficiência ou de qual é essa limitação, de qual é esse desafio. Porque vamos começar a partir de agora, substituir essa palavra de deficiência ou limitação para desafio, porque quando eu substituo uma palavra, né, eu tenho um significado aprendido, assimilado por mim, diante de todas as minhas experiências, de tudo que eu já vivenciei, que é o desafio é possível de ser alcançado, é possível de ser ultrapassado. Então, diante desse desafio aí da sua vida, eu quero que você tenha clareza que ele existe para que você se movimente. E ele vai existir. Eu acabei de falar de um desafio meu. Então, na sua vida, sempre vai haver um desafio, mas isso não significa pecado, condenação, não significa que você não possa fazer nada para isso. Muito pelo contrário, você tem infinitas possibilidades para mudar este desafio. Então, o primeiro passo é ter clareza de qual é esse desafio. Vocês já começaram a ter clareza, já estão me dizendo aqui, eu tenho certeza que a partir de uma dor que acompanha vocês todos os dias, pode ser olhado a partir de agora como um desafio a ser vencido e não a ser condenado. Fechado? Segundo passo, aceitação. Parece subjetivo isso, mas vocês precisam aprender a ficar presentes para isso. O que é aceitação?
Aceitação é eu não brigar, eu não colocar aquela força, terceira lei de Newton. Ou seja, quando eu não aceito o que se apresenta na minha realidade, seja um desafio físico, seja um desafio financeiro, seja um desafio no relacionamento, seja a falta de saúde emocional, quando eu não aceito, quando eu brigo contra isso, eu recebo a mesma força do outro lado. É como se eu estivesse realmente lutando contra uma realidade e eu quisesse manter essa realidade. Mas existe uma grande diferença aí, então, Camila, então eu aceito e aí eu fico parada? Eu não faço nada? Claro que não, né, minha gente? Não é se conformar, é aceitação. Eu aceito para me movimentar. Muito pelo contrário, conformidade ou conformismo é ficar numa forma, é ficar confortável, na minha zoninha confortável. É continuar ali com os mesmos resultados. É entender que eu sou vítima de uma realidade, que alguém me colocou nesta posição. Logo, se alguém me colocou nessa posição, é este alguém que pode me tirar, é este alguém que pode mudar a minha realidade. Isso é se conformar. E aí eu não faço nada para mudar. Quando eu aceito, está intrínseco, está subjetivo ali essa palavrinha, da mesma forma que eu acabei de falar para a gente substituir deficiência ou limitação por desafio, né? A palavra aceitação é eu me movimento, eu ajo, eu faço a partir desse desafio, independente de qual seja esse desafio. Vai ser fácil? Muitas vezes não vai ser, mas vai ser sim possível, por mais clichê que isso pareça. Muitas vezes esses desafios, quando a gente não sabe o que fazer, faz com que a gente tire nossa energia. A gente começa a conviver com pessoas no mesmo ambiente que estão na mesma realidade e que não vem saída. Mas se existe um desejo, a partir desse desafio, existe a possibilidade de transformação. Por quê? Porque tem desejo. Desejo ardente. Ou uma dor muito latente que eu não quero mais. Apesar de aceitar, eu não me conformo e começo a me movimentar em direção dessa mudança, certo? Então, o segundo passo é aceitação. Terceiro passo, compreenda que independente do desafio, é sua responsabilidade mudar. Independente se é saúde física, emocional, financeiro, relacionamento, profissional, inclusive. Tem pessoas que me dizem, mas Camila, a culpa é do meu chefe. Ok, o que você está fazendo diante desse chefe? Aquilo que está sob sua responsabilidade fazer, você está fazendo? Por exemplo, comece a estudar, comece a se movimentar em direção do que você verdadeiramente quer na sua profissão, na sua carreira, para que você não esteja mais com esse chefe. Ou comece a mudar essas emoções que te fazem entrar numa vibração de discussão com uma possível discussão com esse chefe. Sempre é nossa autorresponsabilidade. Sempre. Isso para mim lá no passado, em 2013, foi um grande desafio aceitar. Eu não aceitava que eu, adolescente, de criança para adolescente, tinha passado por um abuso sexual, tinha sido, entre aspas, abandonada, né, pela mãe que estava doente, pelo pai que eles se separaram, por toda a questão financeira, que foi um acúmulo para mim de várias situações, vendo os meus pais sempre com essa limitação financeira. Eu não acreditava que era minha responsabilidade, porque tinha uma condenação. Tinha um passado que me dava base para continuar me colocando no papel de vítima. Não é minha responsabilidade isso que se apresenta aqui, é causa do meu passado. Então isso não tem saída. E como é que vive uma pessoa que olha para o passado, olha para os pais, olha para o marido, para a esposa, seja lá quem for, como responsável? Essa pessoa passa a ser condenada, não sai da limitação, não chega à realização. Certo? Então, é sua autorresponsabilidade, sem conversa, com todo amor e respeito, sem conversa, não é responsabilidade do outro, é sua, é minha responsabilidade. Foco no desejo, quarto passo. A partir do momento que você já tem clareza do desafio, a partir do momento que você já aceitou esse desafio, como os meus alunos aprendem isso, existe uma forma. A gente pode, precisa, necessita viver na presença para que a gente possa cada vez mais aceitar esse desafio e começar a perceber possibilidades de mudanças. A partir do momento em que eu me autorresponsabilizo,
Mesmo não sabendo por que que isso está acontecendo. Por que esse desafio físico na minha vida? Por que esse desafio emocional na minha vida? Eu não sei em que causa, onde, em que momento eu plantei. Mas ele se apresenta, o efeito está aqui. Não importa qual é a causa. Neste momento, o que você precisa fazer é focar no desejo. É no desejo que você tem que colocar a sua energia. É para lá que você tem que olhar. Inclusive, quando a gente tem um foco, um alvo, uma meta, a gente consegue alimentar o nosso comprometimento com o nosso próprio processo de reprogramação mental. Porque é desafiador. Um ambiente, como eu acabei de falar, nos puxa para um padrão antigo. Hashtag presta atenção no padrão, né, Celinha? Presta atenção no padrão. Se você não está presente, se você não está focando o desejo, você está numa das polaridades, uma das leis universais é a lei das polaridades, na polaridade, entre aspas, errada. Porque mais desse desafio, mais dessa limitação eu vou trazer para a minha vida. Eu preciso saber que essa limitação, que este desafio existe. Tudo bem? Eu tenho que ter consciência disso. Eu não posso mesmo, aqui cabe o não posso. Fingir que nada está acontecendo. Não tem como eu colocar para debaixo do tapete. Uma hora, esse tapete vai cheirar. Vai sair um cheirinho ali não muito bom para chamar a sua atenção. Eu tenho que olhar para esse desafio. E aí, olhando, aceitando, me autorresponsabilizando, eu vou começar a focar no que eu quero. Na minha mudança, na minha transformação, no meu novo resultado. É para lá que eu tenho que olhar. Imagina assim, minha gente, eu tenho que colocar o foco lá. Eu gostei de uma associação que eu fiz enquanto eu estava escrevendo, rabiscando aqui o que eu queria trazer para vocês. E eu faço isso sempre de uma forma para realmente contribuir para a consciência de vocês, para os movimentos de vocês. Mas imagina que você está dentro de um carro e você está escutando uma rádio, está começando a tocar uma música ali nessa rádio que não ressoa com você. Lembra dessa associação, dessa metáfora que eu quero trazer para vocês todos os dias, quando você estiver diante do desafio. Imagina que você está dentro de um carro e ali no carro tem uma rádio tocando música, começa a tocar uma música que não ressoa com você. Se você não está ali como passageiro ou se tem liberdade com quem está dirigindo, não importa, você tem o poder sim, porque é o seu carro, é a sua vida, de mudar de estação, não tem? De mudar essa frequência. Você tem o poder de mudar a música. Então, quando o desafio está instalado, é você que tem o poder de clicar no botãozinho ali do rádio e mudar a estação. Como é essa mudança de estação? Focando no que você quer. É para lá que você tem que olhar. E tem que olhar, já eu vou dizer sobre isso, olhar para treinar através da gratidão, como se isso que você deseja já fosse real. Agora, não tem outra forma. Você precisa entender que é um sentimento e é uma vibração, é onda. Para quem não me conhece, além da formação em psicologia, existe base no meu trabalho no método Descrençar, que é sim a mecânica quântica, que é também a neurociência, a psicologia e também a espiritualidade. Diante da mecânica quântica, não dá para fazer de conta, fingir que não existe energia, que não existe frequência, que não tem milhares de possibilidades enquanto ondas aqui no meu ambiente, no seu ambiente. E isso ressoa com o que eu emano através do meu sentir, pensar e sentir, esse alinhamento. Então, o que você tem sentido em relação ao seu desejo? Se você ainda não confia, se você ainda tem, por exemplo, crenças de incapacidade, de não merecimento, você precisa começar a pensar em reprogramar essas crenças, urgente. E crença não é só pensamento, já vou falar disso, mas principalmente emoções, o seu sentir, porque é disso que vai depender a mudança da sua realidade, do seu desafio. Para você sair da limitação e chegar à realização, você tem que saber lidar com as suas emoções. Vou repetir. Para você sair da limitação e chegar à realização, você precisa saber lidar com as suas emoções. E uma das formas é, ainda me sinto incapaz, não merecedor. Opa!
Reprograme esse pensar, esse sentir, para que você, no momento em que você estiver lá focado no seu desejo, já tenha certeza que ele já é real. Vamos fazer um experimento bem rapidinho aqui agora? Deixa eu tomar uma água, tome uma aguinha aí. Foca em mim. Não quero ver vocês no chat agora. É bem rapidinho, tá? Para que vocês compreendam o que eu tô dizendo. Ó, mas assimilando, né? Obviamente. Então, imagina aí comigo, nesse momento onde você estiver, fecha seus olhos, respira profundamente. A gente inspira, vou fazer isso 3 vezes com vocês, tá? Numa repetição de 3 vezes. Eu inspiro profundamente todo o ar que eu tiver como possibilidade de consumir, seguro um pouquinho e solto pela boca, tá? Vamos fazer isso 3 vezes? Então, fecha os seus olhos, inspira profundamente, vamos lá. Segura o ar um pouquinho e solta pela boca. Só presença agora que eu preciso de vocês. A gente vai fazer um exercício bem rápido. Vamos de novo. Inspira. Segura um pouquinho e solta pela boca. Última vez. Inspira profundamente. Segura e sente até o coração batendo, ó. E solta pela boca. Continua de olhos fechados para você que está aqui comigo. E eu quero que agora você vá lá no seu passado, rapidinho, mentalmente. Lembra da sua adolescência? Quando vocês brincavam, você brincava com outras pessoas, outros adolescentes? Quando você brincava na rua? Quando estava de paquera? Lembra disso? Lembra da época que você tinha um grupo na escola como adolescente? Isso. Lembra que você gostava de um tipo de roupa? Lembra dessa imagem? Qual era a roupa? Lembra de uma imagem dessa parte de adolescência? Qual era essa imagem? Lembra agora, na época de escola, que você tinha um professor querido ou uma professora querida? Não tinha? Ou uma pessoa da família que você gosta muito ou gostava muito na época da adolescência, que podia ser seu confidente, sua confidente, alguém fazia aquele prato gostoso para você. Lembra disso agora. Vai lá naquele momento. Resgata aquela imagem. Por mais que esteja distante essa imagem, não importa. Eu quero que você vá lá com a sua consciência, nesse momento da adolescência. Agora eu quero que você, enquanto me escuta, vá para a praia. Já foi para a praia? Continue de olhos fechados. Vai para a praia, senta à frente do mar. Pode ser na fase adulta agora, não importa. Lembra de uma viagem que você fez. Você está sentado ou está sentada diante do mar. Dá para escutar até o barulho, não dá? Se você fizer um esforcinho aí, você escuta o barulho das ondas. Tem gente passando na sua frente. Dá para escutar as ondas. Agora sai dessa praia e pega a estrada. Você está dentro de um carro, ou você está dirigindo, ou você está de carona. E nessa fase adulta ainda, você começa a dirigir numa estrada, está dirigindo, em direção das montanhas. E você para o carro bem diante de uma montanha. E nessa montanha, bem alta, você decide que vai escalar. E vai subir essa montanha, sai do carro e caminha sozinho. E vai diante dessa montanha e você vê uma trilha e vai subindo essa trilha, vai subindo, vai subindo. Tá cansado, mas tá subindo. E vai subindo. E chega bem no topo dessa montanha.
E você percebe que lá embaixo tem casas, bem mais distante, mas tem casas, tem outras montanhas menores. E agora sai de dentro, de cima dessa montanha e vai lá para o seu desejo, aquele desejo que você quer. Diante dessa limitação que você me trouxe nessa live, ainda de olhos fechados, você tem um desejo. Qual é esse desejo? Esteja diante dessa realização do seu desejo, agora, nesse momento. Veja se tem pessoas nesse desejo realizado. Abrace essa pessoa, sorria para essa pessoa. Diga o quanto você está feliz neste momento, lá no futuro, que acontece na sua mente agora. Agora, nesse exato momento. E você sente a alegria também dessa pessoa que torce por você, que torcia, que torce, porque agora já é real para você. Já é uma realidade. Esse desejo não é mais desejo, é uma realidade. E você está comemorando com essa pessoa. Não existe mais passado. Existe um presente. É no desejo que você está realizando agora. Vibre nesse momento, mentalmente. Perceba se o seu coração está mais acelerado. Se a sua respiração está diferente. Se vem um sentimento bom. E você está feliz, se sentindo sim merecedor do que você está comemorando agora, seja lá qual foi o antigo desafio que agora você chega no desejo realizado. Agora volta aqui para a live comigo. Que coisa louca é essa, Camila? Volta aqui, vamos voltando de forma presente, conectada comigo. Foi muito rápido. Essa viagem que eu queria que vocês vivenciassem muito rapidinha, muito rapidamente, para que vocês compreendam que apesar de vocês olharem para o ambiente de vocês e perceberem um desafio, existe uma possibilidade de vocês levarem a consciência de vocês onde vocês quiserem. Vocês podem focar nesse momento na adolescência de vocês. Vocês podem focar na praia que vocês já vivenciaram ou que desejam conhecer. Conheço pessoas que ainda não conhecem praia. Depois vocês podem ir para uma montanha, vocês podem mudar de cenário e pode chegar ao desejo realizado. Vocês podem ir para onde vocês quiserem. Não precisa desse corpo físico, nesse momento, na matéria, estar agora com o desejo realizado, porque ele começa no sutil. E eu consigo mudar de contexto, eu consigo colocar a minha consciência, focar a minha consciência em qualquer lugar, em qualquer cenário. Eu consigo perceber o meu corpo quando eu estava na adolescência dentro da escola, com os amigos brincando, eu consigo perceber o meu corpo diante da praia. Eu consigo perceber se faz sentido para mim escalar uma montanha. Eu consigo perceber se faz sentido para mim a realização desse desejo. Entendam, descrençantes, que vocês têm poder de levar a mente de vocês para onde vocês quiserem. Vocês têm poder de focar na limitação, que nesse momento pode estar aí apresentado para você, ou vocês podem levar a mente, focando, levando a consciência e a energia de vocês na realização, no desejo realizado. Começa onde? Na mente. É aqui que a gente começa a transformação, como eu sempre falo para vocês. Quando a gente está pensando numa receita, ontem foi aniversário do Lauro, por isso que eu não entrei ao vivo, do meu esposo, e eu fiz ali um salmão para ele. Ele gosta bastante, as crianças gostam bastante. Antes que eu concretizasse, antes que eu materializasse esse salmão, eu precisei pensar numa receita, em ir no supermercado para comprar, em uma bebida que ia ter. Eu precisei visualizar, mesmo que rápido, mesmo que automaticamente. Então, por mais que você olhe ao seu redor e perceba uma deficiência, uma limitação física, emocional, financeira, relacionamento, você pode colocar a sua consciência onde você quiser. Só que entenda que da mesma maneira que nós trocamos a música do rádio, a nossa mente vai apresentar diversas frequências de música, diversas frequências de imagens, diversos falatórios. Só que você precisa estar presente e consciente para colocar sua consciência onde dá resultado. Onde é que dá resultado?
no que você quer. Onde você quer chegar? Se está num desafio, sabe que ele existe, aceita isso que está se apresentando, saiba que é sua responsabilidade mudar e foca onde você tem que focar, tá bom? Então vamos lá, continuando. Já vou ler os comentários e se vocês tiverem dúvida, coloca aqui pra mim, tá bom? Ó. Muito bem. Quinto passo, presença pro PEC. Se eu sou, Camila, especialista, porque já vivenciei, porque coloco isso em prática todos os dias na minha vida e na vida dos meus mentorados, dos meus alunos, né? Reprogramação de crenças, eu preciso ficar presente para o meu PEC. O que é meu PEC, né? É a tradução das nossas crenças. Infelizmente, ainda tem pessoas que acreditam ou que ensinam, isso que é o maior desafio, que crença é só pensamento. E crença não é só pensamento. Crença, como eu tô dizendo aqui para vocês, porque eu já vivenciei muito desse desafio de acreditar que minha crença era só meu pensamento, crença se manifesta através do meu PEC. Pensamento sim, emoção sim, comunicação sim e comportamento. Então, quando eu tô presente pro meu PEC diante do meu desejo, diante da minha meta, diante do meu alvo, diante do que eu tenho aqui como desafio, eu consigo fazer a reprogramação. A reprogramação é muito simples, minha gente. É simples. Onde está o desafio? Manter, porque muitas vezes a gente está num ambiente que não proporciona essa manutenção de estímulos, por exemplo. Estímulos visuais, estímulos auditivos positivos, que me mantenha fortalecida, que me mantenha numa alta frequência. Então, observa aí. Primeiro, qual é o seu pensamento diante do seu desafio? Ou diante do seu desafio não, diante do seu desejo, do que você quer. Se, por exemplo, você quer se sentir mais autoconfiante, você quer se sentir autoconfiante, mais segura, tá? Vou dar esse exemplo e já vou responder para a pessoa que me fez a pergunta mais específica, que me fez fazer essa live. Eu quero me sentir mais segura. Primeira coisa que eu tenho que saber é segura onde? Porque segurança é a área emocional, a área saúde emocional, como eu chamo, tá? Onde que eu quero me sentir mais segura? É nos relacionamentos afetivos? São nos relacionamentos profissionais? É diante do meu chefe, no meu trabalho? Esse é o primeiro passo. E aí eu preciso observar o que eu penso diante desse contexto. Diante do meu chefe, eu penso que eu sou incapaz de entregar os resultados que ele quer? Que eu sou incapaz ou não merecedora, né, de crescer, de entregar resultado, de me expressar? O que eu penso? Isso é o pezinho do PEC, que se repete a comunicação. Pensamento e comunicação. Não vou seguir a ordem do PEC aqui só para que vocês entendam que pensamento e comunicação são conscientes. Eu consigo. Tem pensamento inconsciente? Tem. Mas eu estou falando aqui do que eu consigo materializar, escrever em forma de crença. Eu não consigo me expressar para o meu chefe. Eu penso e eu digo. Eu posso escrever. Isso é uma crença limitante consciente. Fechado? Ok, vamos para o Ezinho. Quais são as minhas emoções diante desse contexto de trabalho? Lembrando que o meu desejo é me sentir mais autoconfiante. Qual é a minha emoção? Insegurança? Medo? Angústia? Emoções e comportamento representam as nossas crenças limitantes inconscientes. Camila, eu não sei qual é a minha crença limitante inconsciente. Presta atenção no que você sente. A forma como a sua mente inconsciente se comunica com o seu corpo é através das emoções. Então, tô diante do meu trabalho, tô diante do meu chefe, numa possível apresentação, e eu tô sentindo aqui, ó, uma angústia absurda. Anote, faça o diagnóstico das suas crenças. Perceba que a angústia naquele contexto, aquele contexto é o seu gatilho. É ali que a crença se manifesta muito mais fortemente. E o comportamento? Sai correndo, foge. O chefe pede para fazer uma apresentação em público, ó, você dá no pé. Certo? Então, tenha muita clareza desse seu PEC, porque quando você tem clareza do seu PEC, você está diante das suas crenças. E aí você pode colocar em prática o que eu vou ensinar já para reprogramação. De novo, não precisa ser complicado reprogramação mental de crença. É para isso que eu existo. É isso que eu ensino. É um processo. E é um processo que precisa de repetição.
Muitas vezes quando eu trago choque descrençar para vocês, né? Quando eu dou uma chacoalhada, quando eu aponto às vezes o dedo e digo, ei, acorda pra vida, tem um coração pulsando aí, você tem que fazer diferente, a responsabilidade é sua, foca no desejo, acorda. Isso pode ser para muita gente um incômodo, mudança de padrão. É isso que faz muitas vezes um choque acontecer, tá? Bom, respondendo então a pessoa de forma mais específica que me fez a pergunta. E quando uma pessoa tem deficiência física, como é que ela deve se comportar diante da sociedade da vida? Independente dessa deficiência, a forma como você deve se comportar é, primeiro, compreenda que você não tem controle sobre a sociedade. Você não tem controle muitas vezes sobre o seu pai, sua mãe, seus filhos. Você não tem controle. Agora, você tem controle sobre o seu comportamento. Comportamento diante dessa sociedade que vai influenciar suas emoções, que vai influenciar todas as suas crenças. Eu posso utilizar de mudança de pensamento que influencia a minha emoção, que influencia a minha comunicação, que influencia o meu comportamento, mas, pulo do gato, eu posso fazer um caminho contrário. Eu posso dizer assim, bom, tem uma deficiência física aqui, não sei, para você que me escreveu, não sei se você nasceu com esse desafio, se você adquiriu isso no seu processo, não importa. Ele se apresenta nesse momento da sua vida, né? E a sua pergunta, é claro que a gente teria que se aprofundar, mas a sua pergunta é, e agora, como é que eu me comporto diante da sociedade? Primeiro, entenda que você não tem controle sobre a sociedade, você só tem controle sobre o seu comportamento. E entenda esse comportamento que não necessariamente precisa de um movimento físico, mas um movimento intelectual se eu não tenho as minhas pernas, um movimento emocional se eu não tenho os meus braços, um movimento que me faça desejar a evolução, que me faça sair do lugar. Eu conheço uma pessoa e até pedi para que, eu não sei se ela viu minha mensagem, se deu tempo, para que ela pudesse entrar ao vivo aqui comigo. Nesse último grupo de mentoria de reprogramação mental e de crenças, uma pessoa que adquiriu uma capacidade intelectual de conquistas na profissão, financeiramente falando, né, diante de todos os apontamentos que começavam na família, de que ela não ia conseguir, de que ela não seria capaz, e conseguiu e deu conta. Hoje o foco dela é uma elevação espiritual. Porque ela já fez tanto, porque ela já conquistou tanto, mesmo não tendo essa mobilidade dos membros inferiores. Então, a nossa deficiência muitas vezes não está no físico, está no emocional. Porque a gente se sente um condenado. Para muitas pessoas que têm pernas, braços, que têm todos os membros, que têm questões, que têm contextos que contribuem, se sentem umas vítimas, se sentem completamente injustiçados pela vida. Qual é a diferença dessa deficiência, desse desafio? Independente, se hoje, nesse momento, você tem um desafio físico, é claro que envolve muitas questões, não é o meu objetivo aqui, né? Falar dessas questões do social, da acessibilidade, enfim, né? Mas é dizer para você que independente do seu contexto, se você se sente um condenado, você não tem como se comportar da forma mais confiante possível diante da sociedade. Porque você se põe num papel de vítima e se sente condenado. Agora, eu aceito o que se apresenta, porque, por exemplo, eu não posso mudar a minha questão de mobilidade física, eu preciso de muleta, eu preciso de uma cadeira de rodas, por exemplo. Aceitando isso, mas não me colocando como um condenado diante da sociedade, dizendo que independente da minha questão física, independente da minha questão financeira, independente dos meus relacionamentos, independente da minha saúde emocional, eu vou sair e vou fazer. O movimento não precisa ser externo, o movimento precisa ser principalmente interno, porque é de dentro para fora. Primeiro eu imagino, primeiro consciência, primeiro mente, primeiro sutil, primeiro essa energia, depois a materialização, depois a minha evolução em todas as áreas. Então como é que você se comporta? Depende de como você se sente. Depende de como você se coloca para você primeiro. Se você se colocar como uma vítima, com todo amor e respeito, a sociedade vai te tratar como uma vítima. Ponto. Se você não aceita uma condenação, está no processo de evolução constante,
independente da sua questão física. Nada te para. Não precisa parar. E isso vale para você que não tem uma questão de desafio físico. Você pode ter todos os membros, como eu disse, está em perfeita ordem física. Mas se você não cuidar do corpo emocional, como é que a sociedade vai te tratar? Porque você se trata primeiro, depois a sociedade te trata. Primeiro eu me trato, depois o meu parceiro me trata. Primeiro eu me trato, depois o meu sócio, o meu cliente me trata. Primeiro eu me trato, depois os meus pais me tratam quando eu já sou adulta e por aí vai. Da mesma maneira a sociedade, da mesma maneira a vida. Se, por exemplo, no seu PEC, o seu pensar e o seu comunicar, que é a tradução das suas crenças, é de a vida foi injusta comigo. E isso fica reverberando, ó, no pensar e no sentir. Como é que você se sente? Presta atenção na crença. A vida é injusta comigo. Cara, pode descer Deus se materializando na sua frente e te dizer assim, olha, a vida é você quem constrói. Que não vai adiantar, porque você tem essa crença. E aí você se sente injustiçado e não faz nada para evoluir. Porque se você tem um coração batendo, se você tem digestão acontecendo, se você tem ar entrando e saindo todos os dias no seu respirar, como nós fizemos aqui um pouquinho, você tem vida, então você pode evoluir. Evoluir em outras áreas. Evoluir, se não é no físico, é em todas as outras áreas. Mas para isso precisa de eu confio em mim. Eu acredito na vida. Eu não aceito esta condenação. Eu agora bato na mesa e digo, eu não me conformo, não aceito não, eu não me conformo com essa realidade financeira, com essa realidade nas relações, com essa realidade emocional. Então, para você que me escreveu, para você que está aqui, já estou caminhando para o final, observa o seu PEC. Mas não foque só nesse PEC que nesse momento está limitado. Foque no seu desejo, na sua meta. É para lá que você tem que olhar. Lembra desse exercício que nós fizemos aqui juntos. Você tem a capacidade de colocar foco onde quiser com a sua consciência. Você tem esse poder. Te foi dado uma mente. E mesmo que alguém, nesse momento, tenha te deixado limitado com os braços e com as pernas, você tem o poder de ir mentalmente para onde você quiser. Com a consciência que você tem, se você está consciente, se você está nessa live, se você está vendo essa aula depois, você tem aqui, ó, uma mente, que é você, a sua consciência que controla sim, porque a mente existe para quê? Para te dar várias historinhas, várias imagens, trazer para sua tela mental várias informações, mas é com a sua consciência que você coloca seu foco. Então, lembra desse exercício. Visualize o que é que você quer. E agora, vai anotando aí, porque esses pontos eu já me perdi já, minha gente. Eu trago às vezes uma questão organizada, mas eu vou me perdendo porque eu vou me empolgando, né? Visualiza o que você quer, é treino. E nesse momento da visualização, comece a treinar a gratidão, mas não é a gratidão passiva. É uma gratidão ativa. A gratidão que te faz, no momento em que você está se visualizando, já agradecer pela conquista. E buscar um sentimento bem na timo, bem aqui no cardíaco, no centro do seu peito. E para isso eu preciso estar presente. Para isso eu preciso de uma respiração. Para isso eu preciso me manter focada no presente. Se eu ainda não tenho, como eu já recebi e recebo todos os dias, mas Camila, eu não consigo visualizar, porque você tem uma crença de que não consegue visualizar. Só que você tem que ter um comportamento, lembra do Cezinho? Um movimento contrário, de repetição, para que isso seja natural para você. Quando eu comecei, também não era. E aí, por repetição, com os meus alunos começam, também não é. Mas eles vão repetindo, eles vão aprendendo. Eles vão expandindo essa consciência, eles saem da limitação, eles chegam à realização todos os dias em algum contexto, em algum movimento, em alguma relação, em alguma situação, em alguma cena. Uma delas é a visualização. Eu sou capaz de colocar na minha mente o foco da minha consciência numa visualização. Saio dessa visualização já agradecendo, obrigada, porque já é real, porque já está acontecendo no meu mundo mental. Já está acontecendo no sutil. Eu só faço um salmão para o meu marido depois que eu penso nos ingredientes.
Você só faz o jantar de hoje depois que você pensa, mesmo que seja automático. Você tem que abrir o armário, tem que abrir a geladeira e ver o que tem lá, não tem? Para isso, você tem que pensar, imaginar e juntar os ingredientes. É assim que você faz na sua vida também. É assim que você muda a estação. Tá incomodando? Tá com fome? Vou pensar, o que eu vou comer? Vou pensar em que rádio, em que estação eu vou colocar, certo? E aí, ó, trouxe um desenho para vocês. Presta atenção nesse desenho. Será que vocês estão vendo? Ó, vocês estão vendo que tem um círculo aqui. Quero que vocês façam isso depois da visualização. Não sei se está dando para vocês verem, ó. Acho que sim, né? Tem um círculo grande. E aqui tem um pontinho, certo? Eu quero que vocês, depois de visualizarem, depois de viverem a gratidão, depois da visualização, ou várias vezes que vocês estiverem pensando na realização de vocês, já comece agradecendo. Isso é soltar também. Se você não sabe o que eu tô dizendo, vai lá no YouTube que tem uma aula minha sobre soltar ou focar, tá? Então, faça um baita círculo na maior folha que você tiver e um pontinho. Como se esse pontinho aqui, ó, fosse o seu desejo. Imagina que em volta dele é o poder do universo. Mesmo que hoje você não acredite ser capaz ou merecedor ou merecedora desse desejo, entenda que ele é bem pequenininho perto do poder do universo, do poder de Deus, do poder da sua centelha, do poder da inteligência divina, do poder do amor. Então, se você tiver ainda dúvida da sua capacidade, do seu merecimento de realização, deixa o seu desejo pequenininho. Não é para desistir do desejo. Vejo pessoas desistindo do desejo, da meta, porque é mais fácil do que reprogramar as crenças. Então não era desejo verdadeiro. Então você não queria, não. Veja aquilo que você quer. E se ainda na hora da visualização você não se sente capaz ou merecedor, dá um desconforto ainda, faz isso e deixa na sua frente. Esse aqui é seu desejo, ó. Isso tudo aqui é o universo. Quem que tem mais poder? O universo, que quer jorrar sobre você essa bênção, que quer jorrar sobre você esse desejo realizado. Porque se você é capaz de desejar, você é capaz de realizar. Não sei de quem é essa frase, não é minha, mas é assim que acontece. Se você é capaz de desejar, você é capaz de realizar. Olha que lindo! Nenhum Deus, nenhuma inteligência divina, nenhuma centelha, nenhum eu superior, seja lá o nome que você queira dar, plantaria em você um desafio, presta atenção, para você se movimentar, para você não chegar lá. Agora, o que te sabota? A dúvida. Quando você tiver dúvida, olha para esse desejo. Dúvida do seu poder de realizar. Porque, ó, o universo é poderoso. Ele é grandioso. Lógico que aqui é só um simbólico, né? Não deveria dar nem para enxergar esse pontinho. Mas é para que você olhe e fala, caraca, olha o tamanho do meu desejo perto das infinitas possibilidades do universo. Do poder desse universo. Dessas infinitas possibilidades de onda. De frequência. Eu só preciso sintonizar. Como é que eu me sintonizo? Gratidão. Gratidão ativa. Inclusive tem um programa de 28 dias de reprogramação pela gratidão. Senhor Lauro, não dá para colocar aqui, né? Mas se você quiser se aprofundar, é ridículo o valor. Não tô fazendo de venda não, tá? E não teria problema de vender. Mas tem gente que me pergunta, mas como é que eu faço para agradecer? Não é hashtag agradeço, hashtag gratidão. Você tem que sentir. Para você sentir que o seu desejo já foi realizado, você tem que treinar a gratidão. Você tem que fazer isso o tempo inteiro. Agora, vou tocar num assunto aqui. Tem gente que começa a agradecer pelo problema. Não é para agradecer pelo problema. Porque isso faz você condicionar sua mente para o problema. Traz mais problema. Traz mais problema. Olha para esse desafio, que não é um problema, é um desafio. E imagina que tem uma solução. Imagina que é um aprendizado para você, por mais desafiador que seja. E aprenda a agradecer por ele. Porque é ele que te faz se movimentar para atingir, para evoluir, para sair da onde você tá. Certo? Desenho e repete. Anota a frase aí que a gente já tá acabando essa live. Anota aí. Eu confio e agradeço pelo que já é. Eu me coloco em aceitação demais. Escreva isso e faça esse passo a passo. Eu confio e agradeço pelo que já é. E me coloco em aceitação demais.
Às vezes eu tenho algumas inspirações e eu vou repetindo. Eu vou fazendo isso como prática minha diária dentro do meu ritual descrençar que os alunos já conhecem, né? Então, às vezes vem inspirações e naquela semana eu uso com aquela frase. Essa semana tem sido isso. Eu aceito, eu confio, perdão e agradeço pelo que já é. E me coloco em aceitação demais. Então, visualizei, trabalhei a gratidão, fiz esse pontinho se eu ainda tenho dúvida do poder do universo, de Deus, da gratidão, da inteligência divina, do amor sobre o meu desejo, porque ele quer jorrar, ele é imenso, perto de um pontinho que é o meu desejo. Meu desejo é pequenininho, por mais que seja imenso, ele é um pontinho pequenininho. Para que você entenda, visualmente, mentalmente, que existe um poder muito maior, que se você já desejou, agora é agradecer e trazer para o peito, bem no centro do seu peito, que isso já aconteceu. Lembra que você foi mentalmente para a praia, para brincadeira na rua, para a montanha? Traga essa visualização, essa realidade todos os dias na sua vida. Exercite isso. E se você tem um desafio, seja ele físico, emocional, seja financeiro, relacional, não importa. Coloque em par o passo a passo que eu trouxe nessa live, para que você saia, aprenda a sair da limitação e chegue à realização todos os dias na sua vida. Eu não ensino teoria, eu ensino o que eu aplico, eu ensino o que eu coloco em prática na minha vida. Então, se eu coloco, se os alunos aprendem e colocam, você que está aqui não por acaso, pode colocar também para sair da limitação e chegar cada vez mais à realização. Certo, minha gente? Bom, quero saber se vocês têm alguma dúvida. Aqui vocês não me deixaram, né? Aqui perguntas não tem. Vou responder uma pergunta se tiver. Eu confio e agradeço pelo que já é e me coloco em aceitação demais. É isso, minha Eriquinha, é isso aí. Minha gente, quero saber de vocês se tem dúvidas. Acho que não, né? O que vocês não estão vendo? Vocês não estão me vendo, é isso? Eu voltei aqui, não sei se está certo. Seguinte, quero que vocês façam um print, quem sabe, ó, pela primeira vez, Celinha, ó, vou fazer o que você me pediu, hein? Que Lauro pede também. Quero que vocês façam um print, me marque qual foi o maior insight dessa live. Fala pra mim, me conta, porque isso me alimenta demais. Oi, Cris, boa noite, me alimenta demais. E isso me faz continuar cada vez mais. Então, me diz qual foi o seu grande insight na noite de hoje. Quero te conhecer se eu ainda não te conheço. Quero ver seu rostinho. Quero saber o que é que você vai colocar em prática aí. Eu recebo quase que todos os dias, minha gente, comentário lá nos meus vídeos no YouTube, aqui no Instagram, de pessoas que estão se transformando até com conteúdo gratuito. E que bom que isso acontece. Então, por favor, me deixa conhecer você. Marca, faz um print. Faz um print e me marca lá, tá bom? Nos stories. Fechado? Vocês não têm dúvida, né? Vocês são demais. Ah, tem uma pergunta aqui, vou responder. Opa! João, Camila, como faço para soltar e confiar plenamente que terei meu desejo realizado? Para de dizer que você vai ter, João. Você já tem, por isso que você precisa visualizar. Precisa exercitar a gratidão, João. Coloque a gratidão ativa todos os dias. Quando você estiver no seu momento de visualização, imagina a cena na primeira pessoa de você concretizando isso, de você realizando isso. Como é que você solta? Se você quiser se aprofundar, tem uma aula específica lá no meu canal do YouTube, tá, João? Para que você aprenda a soltar, porque tem muita gente que diz, né? Você precisa soltar o seu desejo. Mas o que é esse trem de soltar? Eu foco no meu desejo ou eu solto? Quando você estiver olhando para o seu desejo, você precisa ter essa certeza que ele já aconteceu no sutil. Porque senão você fica adiando o seu desejo só para o futuro, futuro, futuro. E o que a gente solta? Não é o nosso desejo. Não é. A gente solta a ansiedade, João. A gente solta a dúvida. A gente solta as crenças limitantes de não merecimento, de incapacidade. É isso que a gente tem que soltar. A gente solta a incerteza no nosso peito.
E para isso existem técnicas, tem muito conteúdo lá no YouTube que pode te ajudar mais especificamente, tá, João? Mas o soltar, como é que você treina esse soltar principalmente, né? Presença, João. Presença agora, nesse momento. Se você acredita numa inteligência divina, se você acredita em Deus, como eu acredito, e não importa o nome, né? Tudo tem a ver com algo maior do que nossa capacidade de entender, né? Você precisa aceitar que ele já te deu tudo, João. Ele já te deu tudo. Absolutamente tudo. Só que é um processo seu para chegar nessa captação. Se você deseja, você vai captar isso a partir do momento em que você compreende que já foi te dado. Só que talvez você precise começar a confiar mais em você. Você precisa acreditar mais na sua capacidade, no seu merecimento. Isso é reprogramação de crença, tá? Então, foca no seu desejo. Foca sim. Mas na hora que você focar, já agradeça como se já estivesse acontecendo. Se você tiver dúvida, paralisa o decaimento atômico, efeito Zenão. Fechado? Não vai ter então desejo, já tem, tá, João? Minha gente, quero ver os prints de vocês, hein, ó. Tô de olho. Nos vemos segunda. Beijo grande, Eriquinha, Loja Casa 12, Nath. Deixa eu ver, Périx, Marcinha, Luzia, Gardênia, Sr. João, minha Cerepepe, Marinete. Vou ver se tem mais gente aqui. Cris, minha bichinha. Noeli G. Pellicer. Beijo pra vocês, minha gente. Um ótimo final de semana. Nos vemos segunda-feira.